Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, acompanhem comigo. Toda equação que pode ser reduzida a uma equação equivalente na forma ax mais by igual a c, com a, b e c pertencente aos reais e a diferente de zero, é denominada equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, observem aqui, pessoal, alguns exemplos. Todos esses, pessoal, são exemplos de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, falando um deles aqui, 10x menos 2y igual a zero. É uma equação? Sim, é uma equação. É do primeiro grau? Sim, porque o valor do expoente é 1, então primeiro grau. E tenho duas incógnitas. Em todos os casos, a gente escolheu x e y para representar as nossas incógnitas. Então, são equações do primeiro grau com duas incógnitas. Toda relação de equações do primeiro grau com duas incógnitas pode ser escrita como um par ordenado x e y, que equivale a uma relação de dependência, tanto do x quanto do y. Então, se eu atribuo um valor para x, através desse valor que eu atribuí a x, eu vou encontrar um respectivo y. Então, eles estão relacionados, né? Então, é isso que diz aqui. Atribuindo valores a qualquer uma das incógnitas, descobrimos os valores correlacionados a elas. Então, se eu atribuo um valor para x, eu encontro um y. Exemplo, pessoal. Equação 3x mais 7y igual a 5. Vamos substituir y por 2. Então, eu vou pegar a equação e aonde tem o y, eu vou substituir por 2. Então, notem que foi o que a professora fez aqui. Onde tinha o meu y, eu coloquei 2, atribuí aqui um pouquinho de matemática básica e encontrei um valor relacionado x igual a menos 3. Então, o par ordenado, quando o meu y for 2, o meu x é menos 3. O que significa isso, pessoal? Que se eu alterasse o valor do y, se eu calculasse y igual a 4, alteraria também o valor de quem? Do x, porque eles estão correlacionados. Para resolver equações do primeiro grau com duas incógnitas, nós usamos dois métodos, o método da substituição e o método da adição. Vou resolver alguns probleminhas aqui para vocês conhecerem os dois métodos. Então, utilizando o método da substituição, x mais y igual a 12, 3x menos y igual a 20. Como a gente quer utilizar o método da substituição, nós vamos pegar a primeira equação e isolar x. Poderia ser y, mas eu optei por x. Então, eu vou isolar o x, deixar o x sozinho. Então, pegando aqui, isolando, ficou x igual a 12 menos y. Agora, eu pego a segunda equação e onde tem o valor de x, eu substituo por 12 menos y. Então, mostrando que foi isso que a prof fez aqui, ó. Peguei a segunda equação e coloquei o valor que eu tinha isolado na primeira equação. Apliquei a distributiva, separei letras e números, realizei a divisão aqui, encontrei que o meu y é igual a 4. Tá, professora, mas encontrou o valor de y e o valor de x? Simples. Pego a equação novamente, ó. Peguei a equação. E onde tem o y, agora eu substituo por 4. E eu encontro o valor de x, o meu x igual a 8. Então, eu encontro um valor, substituo na outra equação. Outro método, método da adição. 2m mais s igual a 25. m mais 2s igual a 20. Então, agora eu não quero usar o método da substituição, quero usar o da adição. Então, consiste em cortar uma das incógnitas. Então, vamos cortar aqui, ó. Professora, como que eu vou cortar? Simples, aqui eu tenho 2, se eu tiver aqui o oposto de 2, o menos 2, eu consigo cortar. Então, eu vou multiplicar toda a segunda equação por menos 2. Repeti a primeira, toda a segunda eu multipliquei por menos 2. Ficou menos 2m, menos 4s e menos 40. Agora sim, aplico o método da adição, que consiste em somar. Esses dois elementos aqui, 2m e menos 2m, se anularam. Então, sobrou o quê? Menos 3s igual a menos 15. Da onde isso, professora? Tenho s, mas devo 4s, menos 3s. Tenho 25, mas devo 40, menos 15. Então, estou com a equação menos 3s igual a 15. Isolei o s e cheguei que o valor do s é 5. Agora, eu pego qualquer uma das duas, mas eu vou pegar a primeira.
repito a primeira equação e aonde tem o S eu substituo por 5. Separo letras e números e chego no resultado que o meu M é igual a 2. Então, nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas e conhecemos o método da adição e da substituição para resolver sistemas de equações. Espero que vocês tenham gostado e até mais!